Fala aí, fera! Vamos embora resolver essa questão de filosofia, ou melhor, essa ficha, essas questões de filosofia. Vamos praticar um pouquinho tudo aquilo que a gente já aprendeu, beleza? Foram apenas 5 questões, não foram questões tão difíceis, é só para a gente começar aí. E lembre sempre daquilo que a gente conversa, né? Temos várias questões aí, textos relativamente grandes, né? Grande no sentido para o tempo de prova. A gente sabe que é uma prova densa, é uma prova que leva muito tempo, que desgasta muito. Então, que a gente tem que ter esse controle do tempo, né? Então, quanto mais a gente puder lidar da melhor forma possível com esse tempo e com a questão do esforço, economizando mais esses dois fatores, melhor, né? Só que aí a gente precisa ter uma certa segurança, ok? Então, quando é que eu posso dispensar o texto? Quando eu leio o enunciado e aí me garanto realmente no assunto. Ou mesmo assim, eu primeiro leio o enunciado e eu já vou procurar no texto aquilo que está sendo exigido no enunciado. Então, eu leio o enunciado e já vou diretamente no texto procurar o que a questão quer, o que está sendo solicitado na questão. Caso eu já tenha uma noção, caso eu já sei, eu tenho uma propriedade sobre o assunto, vamos nos distratores, vamos lá nas alternativas. E na primeira questão, ela diz o seguinte: o só sei que nada sei, né, que é uma frase célebre de Sócrates, é um ponto de partida para a filosofia, pois... Vou direto nos extratores, beleza? E aí diz o seguinte: aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento. Ou seja, o sábio, quando ele já acha que já sabe tudo, ele fica impossibilitado de aprender, porque eu já sou bonzão, eu já sei de tudo. Então, não me interessa saber mais nada. E aí, nessa medida, quando eu reconheço que eu não sei de tudo, que é sempre algo que eu preciso aprender, então eu vou estar sempre aberto ao conhecimento, buscando conhecer. E seria isso que significa o só sei que nada sei, a partir do ponto de vista da alternativa A. Mas tem outras alternativas. B. É um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir o ensinamento dos filósofos gregos. Ou seja, reconhecendo a grandeza dos filósofos anteriores, eu tenho que demonstrar humildade. É o que diz a letra B. C. A dúvida é uma condição para o aprendizado e a filosofia, o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Será que está coerente essa alternativa aí? D. É uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com coisas abstratas. Ou seja, eu não quero saber disso não, eu não sei, eu não tenho capacidade de lidar com essas situações, então deixa eu aqui no meu quietinho pensando, refletindo. Para vocês, qual dessas alternativas aí faz mais sentido? Ora, aqui a alternativa correta seria a letra A, pelos motivos que a gente já falou. Reconhecer-se que não se sabe tudo é uma possibilidade para continuar aprendendo, certo? É uma humildade, mas não uma humildade no sentido pejorativo de querer se passar por humilde, sem ser. Não. É de fato reconhecer que eu não sei tudo e eu estou sempre aprendendo, certo? Na segunda questão, tem aqui, já no finalzinho do texto, diz: considerando essas informações aí, as informações que teve no texto sobre a vida de Sócrates, ou seja, o texto ele vai trazer algumas informações sobre Sócrates, assim como a forma de seu pensamento, como era transmitido o pensamento de Sócrates. Sócrates escreveu algum livro, tem obras escritas
Sócrates abordava o povo como? Sócrates abordava o povo na rua, na praça, na ágora, num ambiente lá onde se tinham os debates. Então ele ia questionando as pessoas, indagando nos espaços públicos, certo? Na casa de quem ele era convidado, e aí a sua filosofia ela se estabelece como uma forma de vida, né? Ele não tem grandes tratados escritos. E aí, como é transmitido esse pensamento de Sócrates? Pode-se afirmar que sua filosofia foi transmitida como? Né? Transmitia conhecimentos de natureza científica. Sócrates era um cientista. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade, ou seja, o sujeito ele apenas contempla sem exercer de fato uma reflexão sobre o objeto, sobre a realidade. Letra C. Transmitia conhecimento exclusivamente sobre a forma escrita entre a população ateniense. Ficou consagrada sobre a forma de diálogos posteriormente redigido pelo filósofo Platão, seu seguidor. Procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza mitológica. Veja, a gente pode de fato riscar aí. Sócrates não era um cientista, né? Diga-se de passagem, letra A a gente risca também. A forma da gente conhecer não é totalmente passiva, não é apenas contemplando. Há um esforço intelectivo, então a gente risca aí a letra B. No começo a gente já viu, né, que ele não escrevia nada, era apenas através do diálogo. E de fato, esses diálogos de Sócrates, eles foram publicados, escritos por Platão e divulgados por Platão. Logo, a alternativa correta seria a letra D. Bem simples, fácil, né? Na terceira questão, nós temos o seguinte, a questão sobre sofista. Sofista para cima, personagem imortalizado nos diálogos, né, da República, né, de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e a ética é um resultado de justiça e a ética. São frutos de quê? São consequências. Quais são suas causas? Ela provém de onde? Lembrando que ele é um sofista. Determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Convenção social, resultante de interesses humanos contingentes. Sentimentos experimentados diante de uma determinadas atitudes humanas. Veja, ele era um sofista, não acreditava num parâmetro de verdade para o conhecimento e aquilo que se estabelecia como certo, como ético, como justo, era aquilo que a sociedade construía. Era uma convenção social que partia dos seus interesses, né? Do interesse daquelas pessoas. Logo, a alternativa correta seria D. Não tem nada de divino, não tem nada de verdade absoluta. A alternativa correta seria a letra D. Né? Convenções sociais resultantes disso. O quarto, galera. O quarto diz o seguinte, ó. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial na doutrina das ideias de Platão. De acordo com esse texto, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação, entre o empírico e o suprassensível? Como é que ele estabelece essa relação aí? Estabelecendo um abismo intransponível entre essas duas. Será que as duas não se relacionam de forma alguma? Privilegiando os sentidos, ou seja, a sensação, e subordinando o conhecimento a elas, ou seja, o conhecimento intelectivo está subordinado à sensação, atendo-se
a posição de Parmênides, que a razão e a sensação são inseparáveis. Parmênides dizia isso, pessoal. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Rejeitando a posição de Parmênides, que a sensação é superior à razão. Para Parmênides, a sensação era superior à razão. E Platão rejeita totalmente Parmênides? Não, né? Obviamente, a letra mais indicada aí seria a letra D. A razão ela é capaz de gerar o conhecimento. O conhecimento ele é racional, né? Não começa pelos sentidos, certo? Há uma relação entre a sensação, entre o material e o racional, o suprassensível. O próprio humano, é uma relação entre matéria e a alma suprassensível. Mas o conhecimento ele se dá justamente pela razão. Então, a letra D. E para finalizar aqui, o quinto ele vem dizendo assim, ó, essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central não dá para ficar só no enunciado. Por quê? Porque ele está falando de uma narrativa de Platão, mas qual narrativa? Tem várias. Só que quando eu começo aqui, eu vejo logo que se trata, gente, do mito da caverna. O mito da caverna. Se você já leu o mito da caverna, se você prestou atenção nas aulas, vai estar lá falando do mito da caverna. Certo? Então vamos às alternativas. Supondo que a gente já conhece o mito da caverna. Se não conhece, procure conhecer. O caráter antropológico descrevendo as origens do homem primitivo, é isso que o mito da caverna trata. Ele trata do sistema penal da época, criticando o sistema carcerário da sociedade ateniense. Será, pessoal? A vida cultural e artística expressa por dramatúrgicos trágicos e cósmicos gregos? Acho que não, né? Sistema político elitista, provindo do surgimento da polis da democracia ateniense. Teoria do conhecimento, expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias, ou seja, a alternativa correta é a letra E. O mito da caverna, ele vai retratar justamente, muitas vezes, essa realidade das aparências. Aparecer não é ser. As aparências, elas enganam. Quando a gente olha para uma determinada realidade, quando a gente olha para algo, a gente muitas vezes não enxerga o que está por trás daquele processo. O seu ser, a sua essência, a sua substância. Você olha para uma pessoa, você está vendo a sua aparência, mas você não sabe quem de fato ela é. Né? E a passagem do mundo das cavernas, dessa caverna, para uma outra dimensão da realidade, é justamente essa passagem desse mundo de aparências para o conhecimento da essência. Certo? Alternativa correta, letra E. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, fala comigo, tire suas dúvidas, a gente repete aí, esclarece quantas vezes for necessário, certo, pessoal? Mas conta aí com o nosso apoio, espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e muito mais virá por aí em breve, beleza? Valeu!